דודי, אני כתקלה, בני שבת מקבלה, בני שבת מקבלה. Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa dos Bnei Anusim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. A Parashá Terumá inicia uma série de 4 das 5 porções que discutem em detalhes a construção do Mishkan, o tabernáculo móvel que servia de local de repouso para a presença divina entre o povo judeu. A porção relata a descrição de Deus a Moshe sobre como construir o Mishkan, começando com uma lista dos vários materiais preciosos a serem coletados pelo povo judeu para este projeto monumental. Deus descreve a magnífica arca de madeira, de ouro, que abrigaria as tábuas com os 10 mandamentos, completa com a sua cobertura deslumbrante, representada por 2 querubins, um de frente ao outro. Em seguida, Deus entrega a Moshe as plantas do Shulchan, mesa sagrada, sobre a qual os Lechem Hapanim, pães da preposição, serão colocados a cada semana. Seguindo-se a descrição da menorá, de ouro puro, que deveria ser feita de um único pedaço grande de ouro. Deus descreve a estrutura do próprio Mishkan, detalhando a cobertura esplêndida e tecida, bordada, as cortinas, as divisórias, as paredes externas, móveis. A porção da Torá conclui com as instruções para o altar de cobre e o grande pátio externo do Mishkan. É isso aí, Danilo. A construção em que vai se envolver os hebreus do Mishkan, onde a promessa de que a presença divina vai se manifestar, vai ser notória, vai ser percebida entre os acampamentos dos israelitas que está se constituindo no deserto. É irônico, Danilo, que o Criador do universo, nesta Parashá Terumá, ele que criou todas as coisas escritas no livro de Bereshit, está pedindo aos hebreus, recém-escravos, muito embora afortunados, para que construa a sua própria casa. É interessante analisar isso porque Deus criou todas as coisas e o próprio Mishkan, onde Deus se faria presente, faz parte da criação do universo também. Então Deus outorgou a um povo, como você muito bem disse, há pouco escravo, para fazer o seu tabernáculo onde Deus faria morada. Então Deus deu a oportunidade àquele povo, ao povo de Israel, de participar da criação do universo. Então o universo ele se completou a sua criação, ele ficou mais completo no momento aonde o Mishkan foi construído para ali fazer morada, para que Deus pudesse fazer morada ali naquele local. Então sabemos que o processo da criação, desde o Éden, já estava planejado a construção do Mishkan. Exato. Essa participação, outorgada aos hebreus, né, ela vem reparar, ela vem consertar a falha, né, a ruptura de que se envolveram os hebreus no recém-criado bezerro de ouro. Muito embora a Parashá Terumá, ela está abrindo, né, abrindo a explicação de 5 porções que antecede Kitsá sobre o pecado do bezerro de ouro. Ou seja, ela está fora da sua ordem cronológica, né? E que com esse pecado os filhos de Israel foram censurados. Eles perderam esse contato, essa conexão com a presença divina, e a mesma presença de que se refere Korah no momento em que se recusa a subir na presença de Moshe e Aharon, dizendo: toda a congregação é santa e entre ela está o Eterno. Era dessa experiência que Korah estava falando, de que antes do pecado do bezerro de ouro, ou seja, logo após a outorga dos 10 mandamentos, Israel teve, ou seja, uma súbita subida de elevação espiritual que foi violentamente rompida a partir do momento em que cometeram o equívoco de construir um bezerro de ouro. Então, o Mishkan,
ele, muito embora ele é narrado, a Parashat Terumá, a construção do Mishkan é narrado antes de Kitzá, que é quando acontece o pecado de bezerro de ouro, mas nos detalhes das vestimentas, de toda essa construção, da confecção do tabernáculo, nós já vamos perceber, é perceptível que tudo está voltado para um sacerdócio levítico. E o sacerdócio levítico, ele só foi selecionado, ele só foi orientado depois de Kitzá, quando então aconteceu o pecado de bezerro de ouro. Antes disso, os primogênitos eles estavam ali tremulando, estavam preparados para oficiar como Cohen. Ou seja, em cada uma das casas dos hebreus haveria um primogênito que seria o sacerdote daquela casa. E a postura dos levitas, então, ela vem superar isso. Então, esses detalhes descritos nas construções, a partir de Terumá, nós veremos as ordens cronológicas e que o Mishkan ele vem reparar esse mal feito para que a presença divina fosse novamente percebida entre os hebreus. E o fato da construção do Mishkan ter acontecido trouxe muito mérito para o povo de Israel. Então, já diz o Pirkei Avot que o ignorante ele não pode ser verdadeiramente devoto. E esta paraxá, ela nos mostra que, na minúcia de detalhes, foi feita a descrição de como deveria ser feita a habitação para o sagrado, bendito seja ele. Então, existia já essa vontade dentro do coração do povo, de criar uma habitação para o Eterno, justamente pela necessidade de materializar o conceito do sagrado. Na paraxá da semana passada, o Midrash comenta que aquela visão que os levitas e os sacerdotes tiveram sobre os querubins, sobre as cores e tal, relatam que Deus mostrou o momento da criação da terra. Então, Deus criou uma morada para o homem e o homem criou uma morada para Deus. Então, a revelação das cores que simbolizam os céus, que são o trono de Deus, e a terra, que é o descanso dos seus pés, assim como está escrito pelo salmista Davi. Exato. O Olam Hazé e o Olam Rabá, desta relação que passa a ser reconstruída, logo após a Parashá Itró e Mishpatim, que mostra exatamente o objetivo da criação do mundo, que era a revelação da Torá, que é colocar novamente o homem no eixo da criação, do propósito divino, e é essa Torá que repara, que dá ao homem as condições do plano original, da semelhança divina, da oportunidade de uma escalada de nível espiritual, de uma semelhança de anjos ou de uma semelhança de Deus. Então, é interessante, porque Terumá, ela não está falando, Danilo, de uma tzedakah, numa aser, nada. Terumá é uma compensação que foi pedida, foi feito pedido a todo aquele cujo coração se mover espontaneamente, todo o coração voluntário. Esses corações, antes disso, eles tinham se envolvido em uma outra iniciativa também espontânea, que foi a construção do bezerro de ouro. Ou seja, Deus precisava de que eles o provassem, essa espontaneidade na construção de um Mishkan. E Terumá, ele está muito além de uma tzedakah, ele está muito além de qualquer outra contribuição que mede a espontaneidade do homem. E a construção do Mishkan, ela revela o propósito da criação, como muito bem você disse, que é no momento onde o Ruach, o Espírito Divino, foi soprado na narina do homem e o homem teve a sua centelha divina conectada com a sua parte física, nós entendemos que qual é o propósito da criação? É elevar as coisas físicas para algo mais elevado, para algo que se aproxime da sua centelha divina do Criador.
Então, o que é o ouro senão um minério, algo que está debaixo da terra, se você não for procurar? Então, somos nós que atribuímos valor. Então, o homem, a sua grande semelhança com o sagrado, é justamente essa elevação das coisas, né? O anjo, ele não tem essa capacidade de elevar, ele já é um ser estático, ele não consegue elevar as coisas. Já o homem, ele de tecidos, de fios, de pedra, de madeira, ele consegue elevar aquilo para algo grandioso, que foi possível, inclusive, abrigar o espírito, o Ruach HaKodesh, naquele santo dos santos, né? Então, percebemos que o homem, ele é tão elevado, é uma criatura tão elevada desde a sua criação, justamente por esse atributo divino da capacidade de elevar coisas físicas para algo espiritual. Exatamente. Nós podemos promover uma idolatria ou nós podemos promover o Criador do Universo. E a Haftará desta Parashá, ela vai tratar exatamente do homem que teve o mérito de construir o primeiro Beit HaMikdash. Shlomo ben Davi, ele recebe uma oferta do próprio Criador de 3 coisas que ele poderia atribuir ao seu reinado. Longevidade de vida, ele poderia escolher riqueza ou o domínio sobre os seus inimigos. E ele, das ofertas que receberam, pediu que Deus desse a ele sabedoria. Sabedoria para saber como entrar e sair diante de um povo. Ao homem que teve a promessa de construir o Beit HaMikdash, o templo sagrado, com essa sabedoria, que teve a paz necessária para que pudesse se envolver com essa importante construção, que seria de referência, que seria chamada Casa de Oração de Todos os Povos. Aholiav e Betzalel, assim como também os engenheiros, os arquitetos que se envolveram nessa construção, né, mostra o que o Danilo disse, o potencial de sermos co-participantes da criação, de tornar o mundo melhor e de dar forma com toda a riqueza que a natureza dispõe para que a manifestação da presença divina seja perceptível até para um idólatra, que é a expressão de que tem Bilã a partir do momento que tem um contato visual com o acampamento dos judeus, aonde o Mishkan já está localizado entre esses acampamentos. Esta é a reação, esse é o efeito, além da presença divina, que era perceptível, ela era visível, ela era concreta, ela era palpável e servia de orientação e de status, né? Status para uma nação que foi escolhida como a nação sagrada, Danilo. E este povo, né, que teve o privilégio, está até hoje, né, colhendo frutos desse mérito que foi imputado por terem criado o Mishkan, né? Então, aquele que participa da criação, ele tem o seu galardão, o seu mérito ecoando para todo sempre. Então, a oportunidade que nós temos de trazer a restauração do mundo físico, né, de elevarmos o mundo físico para algo espiritual, trazermos o último templo, né, que seria a habitação do próprio Hashem na terra, né? Então, hoje acreditamos que a morada do homem, a elevação espiritual, ela vai acontecer aqui, na terra, né? Deus se fará presente conosco. Então, esse propósito da criação do Mishkan, como foi muito bem dito nos vários detalhes que a Torá traz, na sua maneira das suas pedras, como deveria ser tecido, como a menorá deveria ser construída com suas gavetas de ouro puro. Tudo isso vai mostrar a riqueza de detalhes que nós podemos contribuir, né? Então, existem inúmeras formas de você contribuir na reconstrução da terra. A partir do momento que o homem saiu do Jardim do Éden, iniciou-se a grande missão, que era de estar na presença do sagrado novamente. E aqui, com a construção do Mishkan, temos esse propósito, ou pelo menos parte dele, se concretizando.
Danilo, e para finalizar minha fala nesta paraxá, nesse resumo, eu pergunto, o judeu hoje está pronto para construir o terceiro templo na era da redenção, na era da Geulá? Respondo, sim, está pronto. A partir do momento que você tem contato com todas as sinagogas e de que cada cidade, de que cada país, onde há judeus, onde há a presença de um minyan, eles são capazes de atribuir grandeza com toda a riqueza de que é disponível para que o Aron HaKodesh, aonde há o rolo da Torá, aonde ocupa o minyan para as rezas e para as festividades de Torá, que a Shekhinah Hashem se manifesta ali. Então, quando você olha para uma sinagoga situosa, bela, rica, você diz, a sociedade, os judeus que frequentam essa sinagoga, eles já estão prontos para se ocupar no mérito da reconstrução do terceiro templo. Esse é um dever para todos nós, principalmente os Binyan Anussim, que ontem estávamos envolvidos com a construção do bezerro de ouro. Hoje, nós precisamos, com espontaneidade, com voluntariedade de coração, ocuparmos com a sabedoria de Aholiav, de Salomão, de arquitetos, de doadores de ouro, de prata, de tecidos, de joias, de pedras, para pôr e ostentar na casa que nós chamamos casa de oração, Beit Midrash, Beit Tefilá, ou seja, as sinagogas onde todas as nossas tradições, todas as nossas manifestações culturais se manifestam ali. Então, eu digo que sim, os judeus estão prontos para se ocuparem na reconstrução do terceiro templo. E os Binyan Anussim estão prontos? Hillel fala o seguinte: se eu não for por mim, quem será? E se não for agora, quando será? Então, desde o primeiro shekel que foi feito como doação para a construção do Mishkan até os dias de hoje, todos nós estamos continuamente nos preparando para esse grande momento. Então agradeço aí a minha participação nesta paraxá. É um grande prazer aí contribuir com todos vocês. Danilo, isso e muitas outras coisas serão comentadas nesse Shabat pelo mais competente minyan. Que fala de Anussim para Anussim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos no Facebook e inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações e seja um mantenedor da casa dos Binyan Anussim. Shalom. Shalom. לך דודי, לקראת קלה, הפני שבת מקבלה. לך דודי, לקראת קלה, הפני שבת מקבלה. פני שבת מקבלה.